esse trilho da vida, eu vou descobrindo que a minha companhia e o meu amor próprio não vão depender de todo o conhecimento que eu tiver. Que isso é independente se eu tenho PhD, se eu sou doutor, se eu sou mestre em determinadas formas de conhecimento. E exemplos, gente, nós temos inúmeros, tá? Inúmeros homens que detinham um conhecimento incrível, mas que no momento em que eles, homens e mulheres, tá? Que iam pro viés do conhecimento, que iam pro viés da produção criativa, da intelectualidade, mas quando se deparavam com o aspecto afetivo, eles não conseguiam estruturar a própria vida, tá? Exemplo, gente. Os mais antigos vão lembrar Renato Russo, um grande poeta, inteligentíssimo, falava 3, 4 línguas, detinha um conhecimento intelectual muito grande, era um cara inteligente, foi filho, teve a oportunidade de conhecer muitas coisas, de ter a oportunidade de estudar em grandes colégios, mas em um determinado momento da vida ele entra em conflito e isso se reflete, por exemplo, nas obras que ele deixa, que são as músicas do Legião Urbana. Extremamente introspectivas, que levam a uma reflexão da dor, que no final da vida dele, por exemplo, se reflete muito no CD Tempestade, que ele tem aí como uma das últimas obras que ele produz no final da vida. Elvis Presley, Frank Sinatra, Steve Jobs, Mozart e tantos homens, gente, e mulheres, que Marilyn Monroe, Onassis e tantas pessoas que tinham uma intelectualidade privilegiada, que tinham uma capacidade criativa incrível, mas quando chegava o momento de lidar com o aspecto emocional não conseguiam. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, Karine, e quando e como fazer isso? Quanto antes começar, melhor. Eu sempre comento isso. Quanto antes eu começar essa busca pelo meu caminho interno, melhor vai ser para mim. Eu não preciso chegar aos 50 anos, por exemplo, e me dar conta de que as escolhas que eu fiz na minha vida não me levaram aonde eu queria. Né? O que é isso? Você escolheu por você ou você escolheu pelo outro? Quando você escolhe pelo outro, quando você não sabe dizer não, quando você não consegue impor limites numa relação, você não tem maturidade emocional. Você não tem um desenvolvimento que te dê a segurança necessária para fazer uma escolha por si mesmo. Quando você olha para a tua vida e percebe, Karine, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, a sensação que eu tenho é que eu vivi até hoje a vida para os outros. Olha que coisa triste, né? Olha que coisa triste. É você se dar conta de que você não fez escolhas por você, porque você não olhou para aquilo que você tinha, porque você não olhou para o teu interior e deixou passar, né? Deixou passar. E a vida segue, gente. A vida caminha. O tempo não para, né? Alguns anos atrás eu falava, gente, eu não tenho escolha. Ou você passa por essa situação, porque o mundo não vai parar para você resolver um problema. O mundo não vai parar para você ter, por exemplo, aquela conversa com o teu filho que você está evitando ter. Porque você não quer o conflito, porque você não quer discutir, porque você não quer briga. E a gente vê muito isso acontecer nas relações pais e filhos. Existem pais e mães que evitam ter determinada conversa com os filhos porque não quer brigar. Porque não quer conflito. Não, tá tudo bem. Olha, ele chega em casa e tá tudo certo. Peraí. Como tá tudo certo se o elefante cor-de-rosa tá no meio da sala, tá todo mundo vendo e ninguém fala sobre? Quando eu tô num casamento em que eu não consigo me posicionar dizendo o que me importa de verdade. Quando eu tô numa relação com um amigo ou com uma pessoa que me quer bem e eu não consigo, muitas vezes, gente, coisas muito simples.
dizer, sei lá, o que eu não quero comer. Existem pessoas que não conseguem escolher o que vão comer. Delega sempre para o outro. Porque se sente inseguro, porque não quer se impor, porque acha que se impor é errado. Então, todas essas situações do nosso cotidiano são aspectos que demonstram a minha falta de maturidade emocional. E, gente, não depende de quantos livros eu li, porque eu posso ter lido 1 milhão de livros, ter passado por eles, mas se nenhum deles ressoou internamente para mim, ou seja, me impactou e me fez refletir, e é aí que a maturidade chega, quando eu passo a refletir sobre as condutas que eu tenho, quando eu passo a ressignificar ou a dar um significado diferente para as escolhas que eu faço, para as brigas que eu tenho, para os caminhos que eu escolho. Eu tenho que parar e refletir. Existia uma colega psicóloga de muitos anos atrás, ela falava o seguinte: se todas as pessoas chegassem no final do dia, olhassem para o próprio lixo, ou seja, para as próprias dores, para as próprias brigas, para os pensamentos ruins, para as coisas que diminuíram ela no decorrer do dia, que incomodaram, elas não precisariam fazer terapia jamais. Por quê, gente? Porque é o processo de olhar para si. Frei Arada, fantástico Frei, ele falava que o caminho mais longo que o ser humano percorre é o que vai daqui para cá. É o da mente para o coração. Então, de nada adianta eu ter um conhecimento incrível se eu não sei entender através do que eu sinto todo aquele conhecimento que eu tenho. Por que é muito comum, e daí eu tenho alguns colegas psicólogos que estão aí na live, por que é muito comum um aluno de psicologia despirocar, né? Perder o equilíbrio, sair do eixo? Porque todo o conhecimento que ele tem durante a graduação faz com que ele entre num processo muito grande de reflexão, o que é natural dentro da psicologia, ressimbolizando, ressignificando tudo aquilo que ele tem. E aí ele faz o que com tudo aquilo? Se ele não tem alguém que não pegue ele e não fala, olha, isso que você está vivendo é um processo de transformação e que vai te possibilitar uma maturidade. Só que não existe desenvolvimento emocional, não existe maturidade emocional, vamos dar o nome que a gente quiser, sem o processo de reflexão sobre aquilo que eu sou, sobre as escolhas que eu faço, sobre os caminhos que eu trilho, sobre os relacionamentos que eu trago para a minha vida, sobre tudo que norteia o meu caminhar. E às vezes eu tô ali caminhando sem saber para onde eu vou, né? Então, é isso que eu quero trazer. E eu tenho um livro, gente, que eu recomendo para todas as pessoas. É um livro muito gostosinho de ler. Gostosinho que eu digo assim, ele é um livro fácil de ler e ele é incrível. O nome dele é A Alma Precisa de Tempo. Então, cada pessoa vai buscar o seu processo de amadurecimento no seu tempo. O tempo da Karine é diferente do tempo da Inês, do tempo da Gisele, do tempo da Ana, do tempo de todo mundo. O tempo de cada um de nós para o amadurecimento é diferente. O caminho que eu vou trilhar, as escolhas que vão me levar a esse amadurecimento, funciona para cada um de maneira diferente, né? E esse é o grande desafio, por exemplo, do psicólogo. O psicólogo não tem que obrigar o seu paciente, né? Eu chamo de paciente, tem psicólogos que chamam de cliente, chame como quiser, né? Vai de cada um. A ele escolher um caminho através dos meus olhos. Eu tenho que respeitar o tempo dele, eu tenho que respeitar as escolhas que ele faz, por mais que eu enxergue que aquelas escolhas não serão as melhores escolhas para ele naquele momento. Mas são as escolhas que ele pode fazer. Eu sempre digo uma coisa, ninguém erra querendo errar. As pessoas erram, né, nas escolhas, erram, por assim dizer, porque naquele momento era o que elas conseguiam fazer.
Então, por isso que eu disse anteriormente e reforço, gente, quanto antes você for em busca desse amadurecimento, quanto antes você se dispor a querer conhecer-se, saber quais são os seus sentimentos, quais são as dificuldades que você tem de se posicionar, o que te leva a ter problema com figura de autoridade, o que te leva a ter dificuldade em dizer não para as pessoas, o que te leva quando alguém grita com você, naquele momento, a sentir dor, o que te leva, por exemplo, alguém olhar feio por você e você achar que o problema é contigo. Então são inúmeras coisinhas no dia a dia que nós não paramos para pensar, né? Nós não paramos para refletir do que é feito aquele momento, ou de que é feito aquele momento. E eu acho uma coisa incrível, incrível mesmo. E isso é riquíssimo em todo e qualquer ser humano. Nós somos ricos em possibilidades. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho inúmeras possibilidades, né? O fato de eu estar vivo, o fato, né, aí puxando um pouquinho a sardinha pro lado cristão mesmo, o fato de eu ter todos os dias o dom da vida, o sangue, né, o sangue fluindo, vivo, quente em mim, é já uma grande possibilidade. O que você vai fazer com essa grande possibilidade? E esse momento do mundo, se vocês pararem, e eu já parei para refletir um pouquinho sobre isso, o mundo estava vivendo de tal maneira acelerado que as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes fisicamente e emocionalmente, e a coisa degringolou. Qual foi o grande problema, né, desse isolamento que o mundo viveu? O ficar em casa. Eu comento com as pessoas, gente, por mais difícil que seja estar em casa, e eu falo que eu tenho o privilégio de ter um trabalho que me permite sair de casa todos os dias, mas mesmo assim, o mais difícil para mim não foi ficar em casa. O mais difícil para mim foi não ver as pessoas que eu amo. Não estar com as pessoas que eu amo. Então, por que foi difícil ficar em casa? Porque em muitos momentos o ficar em casa significa ficar com as pessoas que eu não convivia todos os dias. E com isso, eu vou ter que aprender a administrar uma rotina que muitas vezes eu não sabia mais. Casais que não se conversavam mais. Mães e filhos que só se viam raramente alguns minutos durante o dia, conflitos que foram deixados passar e não se dava bola, e de repente, do nada, todo mundo ficou dentro de casa. E eu costumo falar que quem aproveitou esse momento fez dessa casa um grande caldeirão. Caldeirão no sentido de transformação, usando uma linguagem da alquimia, caldeirão que fez ferver tudo isso e transformou as relações dentro de casa. Transformou as relações com o filho, transformou as relações entre pais e filhos, entre homem e mulher, entre amigos, transformou essas relações, né? Só que o transformar essas relações, de novo, volta pro querer. Querer transformar significa que eu terei que ter maturidade para, primeiro, ser humilde e saber que eu nunca e nem sempre vou estar certo, né? Eu nem sempre vou estar certo. Segundo, eu tenho que perder aquela questão de querer me impor ou não me impor em todas as situações. Eu tenho que saber me posicionar. Eu tenho que saber me colocar dentro daquela relação que me sufoca, ou que não me sufoca, ou que me é ausente, ou naquele companheiro ou aquela companheira que ou se posiciona demais ou se posiciona de menos. E antes de mais nada, eu tenho que refletir e agir. Porque só refletir não significa que eu vou agir sobre aquilo. Então eu tenho que refletir e agir sobre aquilo.
Eu tenho que ter uma atitude. Então, a maturidade não é somente o pegar, parar, perceber e refletir sobre os meus sentimentos, sobre as minhas escolhas, sobre o meu caminho, sobre as minhas relações. É agir sobre elas, sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre aquilo que me amedronta, né? Quando eu não faço isso, eu costumo dizer que nós ficamos com a nossa janela suja. A nossa janela, ela fica empoeirada, ela fica suja e automaticamente eu não consigo ver claramente nem o que está do lado de dentro e muito menos do que está do lado de fora, né? Aquele velho jargão que muitas pessoas utilizam, mas você está errado, mas você está muito nervoso.